Então, jovens, o que vamos falar hoje, nesta aulinha e na outra? Vamos falar sobre ondas, tá? Então, a gente estava falando sobre luz, indiretamente, né? Sobre refração, sobre lente, sobre problemas de visão, metropias. E a gente agora vai falar da luz. A luz, ela também... Desculpa, a gente vai falar de ondas. A luz pode ser considerada uma onda, ela pode ser simplificada para uma onda. Na verdade, ela tem um comportamento de partícula-onda, que não é nenhuma partícula que se comporta como onda, nenhuma onda que se comporta como partícula. Uma terceira coisa chamada partícula-onda. Tá? Então, ondas, se eu perguntasse para vocês, pessoal, o que é onda? Aí, se fosse na sala de aula, vocês iam fazer assim, professor, aquela ondinha que faz do mar, assim, não sei o quê. Todo mundo responde isso quando a gente faz pergunta de onda, mas uma onda na água, o som, que é uma onda, a luz, como eu falei para vocês, que é uma onda. Toda onda, ela pode ser simplificada para essa definição aqui, ou para algo parecido com essa definição, que onda é uma perturbação de um meio, tá? Ou de um meio, vou colocar assim, ó. Meio ou campo físico, tá? Então, sempre que você balança alguma coisa, oscila alguma coisa, você gera uma onda, tá? A diferença do que a gente vai estudar aqui para qualquer onda genérica é que nós vamos estudar ondas periódicas, ou seja, ondas que se mantêm constante, né? Elas são emitidas constantemente. Por exemplo, uma pessoa falando não é uma onda periódica. Você tem um som emitido por um intervalo, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, vamos supor que você estivesse numa sala de aula, enquanto eu estou falando, neste intervalo de tempo, o som está viajando. Tá? Ela vai mudar algumas características, a nota que eu estou falando, né? A frequência da onda, mas enquanto eu estiver falando tem emissão, quando eu paro, para. Então não é uma onda constante. Agora quando você liga uma lâmpada, por exemplo, ou Wi-Fi, ou sei lá, se pegar em alto mar, não na beiradinha da praia, em alto mar você tem ondas que estão ali passando constantemente. Então a gente vai considerar mais essas, tá? Ou se for o som, por exemplo, foi uma pessoa falando sempre a mesma coisa, tipo, e mantém um, tá? A gente não vai estudar pulsos aqui, provavelmente. A gente vai estudar mais a parte das ondas contínuas, periódicas. E tem uma outra característica interessante sobre onda. Para ser uma onda, não pode transportar matéria. Então, onda não transporta matéria. Apenas energia. Não cortou. Professor, boa tarde. Professor, mas eu fui no mar uma vez e o mar me arrastou para o lado. Como que a onda não transporta matéria? Ela me arrastou de um lugar para o outro. O que te arrastou de um lugar para o outro não foi uma onda, foi a correnteza. Correnteza é uma coisa. Você entra no rio, o rio tem uma correnteza, ele te leva. Aquilo não é uma onda. É porque no mar a gente tem onda e correnteza acontecendo ao mesmo tempo. A correnteza ela acontece mais embaixo da superfície, né, no movimento da água, e aí a onda a gente consegue ver com uma certa facilidade, né? A não ser que a praia seja muito da morte. Gente, minha cadeira tá quebrando aqui. Se do nada desaparecer e não voltar mais, é que a cadeira caiu. Bom, isso é uma onda, tá? Agora, quando a gente fala da onda, a gente precisa lembrar dessas características periódicas que ela tem. Então, a onda aqui é algo periódico. E o que a palavra periódico lembra? Algo que vocês já estudaram. Periódico. Lembra período, né? Então, se é algo periódico, tem período e, por consequência, tem frequência. Tá? Apesar de a gente conseguir relacionar período e frequência, né, entre si,
Deixa eu fazer desse jeito aqui, ó. Pera aí. Que eu acho que foi bonitinho. Frequência e período. Tá? Se a gente consegue relacionar eles, dessa maneira a gente já viu lá no movimento circular, tá bom? A questão da frequência do período é que a gente, apesar de serem, né, de grandezas que estão relacionadas, a gente gosta mesmo é da frequência. Então, fisicamente, a gente vai trabalhar ali muito mais, fisicamente não, né? Em exercícios de física, ou quando um físico vai trabalhar com uma onda, ele trabalha muito mais com o conceito de frequência do que o conceito de período. Isso pelo número, pelo valor. Tá? Então, por exemplo, a frequência do som da nota Lá, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Lá, ele é 440 Hz. Se você fosse medir o período, dava 1 sobre 440. Então, pela facilidade, a gente prefere trabalhar com a frequência. Do mesmo jeito que a frequência lá dos monitores, né, da energia elétrica, a frequência da nossa energia aqui no Brasil é 60 Hz. Então 60 vezes por segundo troca o polo da tomada ali, né, como se fosse o positivo e o negativo trocando, 60 vezes por segundo. E o monitor gamer 144 Hz, né, que não frescura, 144 vezes por segundo. Então a gente prefere mesmo a frequência. Beleza, Jó, valeu aí pelo tox. Tá? Bom, estabelecemos isso, vamos falar da onda em si. Então vou fazer aqui um eixo biito. Espera aí. Vamos fazer de conta que aqui é uma região onde uma corda ficaria esticada. E aí eu tenho uma onda oscilando em torno desse ponto. Mais ou menos assim. Peraí, deixa eu fazer aqui. Eita. Peraí, que é mais difícil do que parece. Eita. Tá bom, tá bom. Então tem uma cordinha balançando aqui, feliz e contente. E essa onda, ela tem pontos principais também. Assim como o espelho, tem lá o foco, blá, 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 e as lentes. Aqui tem pontos que a gente precisa saber o nome. Minha onda não ficou muito bem feita. Então vamos supor que o calombinho para cima é igual ao calombinho para baixo. Tá tudo bonitinho. Bom, a primeira coisa que você precisa saber de uma onda é que nesses pontos em que a onda não... Cadê? Deixa eu marcar aqui, espera aí. Nesses pontos aqui que eu estou fazendo em azul, em que a corda não vai nem para cima nem para baixo do eixo dela, que é essa parte pontilhada. Deixa eu escrever eixo aqui. Tá? Nesses pontos azuis nós temos o que nós chamamos de nó ou nodo. Tá? Nodo é um jeito mais antigo de chamar. Então esse aqui é um nó de uma onda. É o ponto em que ela nem sobe nem desce, ela está na mesma posição. Aquele pedaço de corda não subiu e não desceu. Peraí que teve um barulho aqui na frente. Tá? Então, usaremos esse ponto daqui a pouquinho. Temos ainda o ponto mais alto de uma onda. Aí o povo mais velho fala assim, a pessoa está na crista da onda. Então, o ponto mais alto é a crista, né? Só lembrar do galo. O galo tem aquele negocinho na cabeça em cima, é a crista, né? Então, esse é o ponto mais alto da onda. O ponto mais baixo de uma onda é só você lembrar da aula de geografia. Por que, professor, aula de geografia? Porque esse ponto mais baixo ele Ele é rodeado por áreas mais altas, né? O ponto aqui mais baixo, e aí você tem duas áreas altas, dois pontos altos do lado. Isso aqui nós chamamos de vale. Olha só, jovem. O Vale do Ivaí, por exemplo. O que é o Vale do Ivaí? É uma região mais baixa em relação às regiões em volta, né? E aí tem um rio do meio, então ficou Vale do Rio Ivaí. Olha só. Quem diria, não?
uma pequena aula de geografia no meio da aula de física. E o que eu estava dizendo? Tá, crista vale. E aí nós temos a amplitude da onda. Porque quando você balança a corda, você já brincou disso alguma vez na vida. Tá? Mas eu acho que sim. Você amarrar a corda em algum lugar. Normalmente quando a criança descobre, aprende a pular a corda, ela fica que se inferna essa corda pra cima e pra baixo. E aí ela amarra lá a corda num canto e fica chacoalhando a corda, fazendo aquelas cobrinhas, sabe? Que falava cobrinha. Você chacoalha a corda pra um lado e pro outro. Ela faz lá um desenho desse aqui. E aí a outra pessoa não podia relar na corda, sei lá. Cada um vocês já fizeram isso alguma vez na vida. Se não fizeram, gente, tá bom. Mas vocês conseguem imaginar. Quanto mais você oscila para cima e para baixo, essa corda, maior a amplitude. Então, este tamanhão aqui, deixa eu mudar de cor, para não confundir. Essa altura aqui do eixo até o ponto mais alto, ou do eixo até o ponto mais baixo, isso aqui é a Peraí, fazer mais para baixo. Opa. Oh, meu Deus. Amplitude. Eita, pera aí, gente. Amplitude. Pronto. Beleza, jovem. Chegado. Salvar nome dos participantes. Tá, amplitude. Então, esses são os principais pontos da onda. E quando a gente está pensando na onda, a gente está pensando em um movimento que se repete. Então, eu vou dividir essa onda em trechos em que você tem um movimento completo. Tá? Que trechos são esses? Por exemplo, deste ponto alto até este ponto alto aqui, de crista a crista. Por quê? Porque quando você sai desse ponto, ele desce, chega no ponto mais baixo, sobe, chega no ponto mais alto. E aí você tem um movimento se repetindo, porque depois ela vai descer de novo, tá? Então, esse tamanho, você pode pegar daqui até aqui, ou você pode pegar, por exemplo, aqui, ó, se você quiser. Por quê? Porque aqui ele começa a subir, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele começa a subir, chega no ponto mais alto, desce. Apesar de ele ter voltado para o mesmo nível, antes ele estava subindo, agora ele está descendo. Então não é o mesmo acontecimento. Aí ele desce de novo, sobe, e aí vai começar a repetir. Então essas dimensões aqui, esses comprimentos que você consegue ter uma oscilação completa da onda, nós chamamos de comprimento de onda, que é representado pela letra lambda. Tá? O lambda, para fazer, gente, é assim, ó, você faz um risco para um lado e aí você faz uma perninha para o outro. Tá? É como se fosse um H invertido. O H é assim, o lambda é assim, mais ou menos. Não é mais ou menos. Tá? O lambda, você faz assim, ó, faz um risco para cá e faz uma perninha para cá. Não é difícil. Tá bom? Então, este comprimento de onda, né, que é o lambda, deixa eu colocar aqui como que escreve, como que fala. Lambda. Opa. Lambda. Beleza. Este comprimento de onda, ele pode ser determinado pela distância entre cristas, né, de uma crista para outra, entre vales, a distância de um vale para o outro, pode ser aqui embaixo também, né, e a distância de dois nós. Presta atenção na palavra de dois nós, tá? Não é a distância entre dois nós, é a distância de dois nós. Tem uma diferença. Se eu fosse falar a distância entre dois nós, seria de um nó para o outro. Seria esse tamanho aqui, amarelo. Quando eu estou falando a distância de dois nós, eu estou num nó, eu ando um nó e mais um nó.
E aí eu tenho a distância de 2 nós. Então fique esperto aí, fique esperta com esse esqueminha do comprimento de onda. Tá bom? Porque você pode errar aí na bobeira, uma coisa que é simples de tudo de fazer. Pessoal, alguém quer perguntar uma coisa? Vocês estão quietos? Cegadão? Quero tempinho para copiar ou não precisa? Posso já dar uma loucuragem aqui e pular para o próximo slide. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pode passar, beleza. Bom, se alguém precisar que volte aí, me dá um aviso. Então, olha só. A gente acabou de falar da onda. Vamos voltar aqui e fazer um pedacinho desta onda. Então, cadê? Fazer um comprimento de onda só. Então, temos aqui algo mais ou menos assim. E aí é o seguinte, a partir deste comprimento de onda, eu posso calcular a velocidade dela, da onda. Tá? Como? Ué, velocidade é ΔS por ΔT. Isso todo mundo sabe. Distância pelo tempo. Qual é a menor distância que uma onda tem que percorrer para fazer um movimento completo? É o comprimento de onda, não é? Então, para um ciclo dessa onda, um movimento completo, e eu tenho que o ΔS é o lambda, o deslocamento é o comprimento de onda, e o tempo é o período. Tá, professor? Tempo, período? Período é um tempo fechado, um tempo que se repete, né? Então, depois de um comprimento de onda, tem outro comprimento de onda. Então, eu posso, em vez de chamar de tempo, eu posso chamar de período. Apesar que fisicamente é tudo a mesma coisa, tá? E aí essa equação fica como? Lambda sobre o período, tá? Ou seja, você pode calcular a velocidade de uma onda a partir de lambda sobre o período. Ah, professor, mas você falou que a gente prefere a frequência. Sim. Então, lembrando que, que 1 é igual a F vezes T, ou seja, o período, 1 sobre o período é igual a lambda, eu posso tirar a divisão pelo período e multiplicar pela frequência. Eu falei lambda, gente, é frequência, desculpa. Então é lambda F. E aí eu tenho, então, duas equações para calcular a velocidade de uma onda. Vamos fazer a legendinha. O V é a velocidade da onda. O lambda é o comprimento de onda. O T é o período. Então você pode calcular essa velocidade desse jeito, ou pela equação de baixo, que é o que a gente mais vai usar. Que velocidade é igual, velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá. Unidades. Velocidade, sistema internacional, metros por segundo. Comprimento de onda é uma distância, então a gente vai medir em metros. E a frequência em hertz. Se você usar a equação de cima, a velocidade também em metros por segundo. O comprimento de onda também em metros. E o período em segundos. Então, essas equações, tá? Mas como a gente vai usar mais a de baixo, eu vou colocar o nome na de baixo só. Esta equação aqui é conhecida como equação fundamental da ondulatória. Tá? Por que é a equação fundamental da ondulatória? Porque
qualquer onda ondulatória. Pode ter a sua velocidade calculada a partir desses princípios. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar com onda, a gente deixa um pouco de falar de deslocamento. Aqui tá parecendo para mim que a conexão tá ruim. Se tiver alguém com algum problema aí, me avisa, tá? O que eu tô falando? A gente vai parar de falar de deslocamento e tempo, vai falar de comprimento de onda, frequência, comprimento de onda e período. São grandezas diferentes, dependendo da situação, né? Principalmente a frequência, só que fica mais fácil trabalhar desse jeito. Do mesmo jeito, quando vocês forem estudar eletricidade, vocês vão parar de falar de deslocamento e de velocidade de maneira geral e vão começar a falar de corrente elétrica, de tensão, de resistência. Então, a gente adapta aí as unidades às medidas, às grandezas que estão associadas ao nosso estudo aqui. Fechou? Jovens, alguma pergunta? Como está a situação aí? Querem perguntar alguma coisa? Vou ver se eu já pego um aqui para a gente fazer de teste. Se eu só achar aqui. Peraí. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui eu vou pegar um exercício pra gente fazer. Pessoal, tá na apostila 9. Só de fixação. Apostila 9, na página 119. Apostila 9, página 119. Cadê a aula? Aqui, beleza. Então vamos lá. Vou colocar aqui o exercício pra gente resolver ele. Beleza? Então, olha só. O exercício fala o seguinte. Determine a velocidade de propagação de uma onda com comprimento de onda igual a 20 centímetros e frequência de 200 Hz. Então, olha só. Eu tenho lambda e eu tenho f. E eu quero a velocidade. A princípio, eu só vou jogar na equação da fundamental da ondulatória, certo? Lambda f. Você até pode jogar em centímetros ali, se você quiser o lambda. Mas aí a velocidade será em centímetros por segundo. Tá? Vai ser a unidade do lambda ali que vai determinar. Para evitar problema, a gente transforma. 0,2 metros, 20 centímetros é 0,2 metros. Divide por 100. E aí você fica com velocidade. No lugar do lambda eu tenho 0,2. E da frequência eu tenho 200. Tá? 0,2 vezes 200 é a mesma coisa que 2 vezes 20. Né? Eu aumento uma casa decimal de um e tiro a casa do outro. E aí isso dá 40, que é vezes 40 metros por segundo. Ô, louco, professor, isso é muito fácil. Sim, jovem. O pior é que é fácil mesmo. Tá? Mas é claro que vão ter mais características aí diferentes nos próximos exercícios. Beleza?